Olá pessoal, eu sou Ednilza Guedes, farmacêutica, terapeuta, e toda quarta-feira a gente está aqui para falar de saúde, eu e a Luana Kelly, né? Quando não sou eu, é ela, e quando eu viajo, ela viaja, a gente sempre faz essa alternância. Então, hoje a gente veio aqui com um super convidado, o Erison Quintino, que é psicólogo e trabalha ali no CAPS da Zona Leste. Ele vai se apresentar e a gente vai falar de um assunto super importante, que é o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, como eu vou te dizer, a gente tem que fazer o Setembro Amarelo janeiro, fevereiro, março, até de janeiro a dezembro, porque a gente tem que cuidar da saúde mental todo dia e principalmente com esse clima que está no nosso aquecimento global, no mundo. Eu não vou nem dizer no Brasil, porque o nosso clima tá louco, né? Mas no Brasil a gente está tendo um surto de fumaça, de incêndio, e vocês vão entender daqui a pouco por que eu tô falando disso. Então, Erison, muito prazer. Seja bem-vindo, se apresente aqui naquela câmera. Obrigado, Ednilza, mais uma vez pelo convite, né, e pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre saúde mental, compartilhar algumas informações que eu acredito ser bem pertinente para a nossa população. Né? Eu sou psicólogo de formação, de atuação também. Atualmente estou na direção do CAPS AD Leste. Daqui a pouco consigo conversar um pouquinho mais sobre essa temática, porque é um dispositivo importante aí para a gente poder pensar nesse cuidado em saúde mental. Uma satisfação poder estar aqui com você. Obrigada, seja bem-vindo. Obrigada também a Suelen, o Liminha, o Paulo, que sempre estão ali maravilhosos, assim, cheio de energia positiva. Quando eu cheguei aqui, eles já queriam me colocar óleo, só que eu tô com... Vocês estão sentindo? Eu aceitei, tá? Não, vocês não estão aceitando, mas eu já vim com óleo de jasmim no meu corpo, aí hoje não vai dar, né, para misturar com lavanda. Então assim, gente, eu falo sempre que a saúde mental não é aquela pessoa que está em surto, não é aquela pessoa que está maluca. São aquelas pessoas que têm problemas com ansiedade, depressão, esquizofrenia e outros problemas psicológicos e psiquiátricos também, e que precisam de ajuda. Sim. A gente tem que entender isso, porque muitas vezes a gente observa que a pessoa é ansiosa, a gente diz, pô, fulano, tu tá muito ansioso e tal. Não, eu não tenho isso não, que é isso? Eu não tenho isso de jeito nenhum. E tem, realmente tem, porque eu já fui assim. Eu faço tratamento muito tempo para ansiedade. É muito legal essa autoaceitação, porque a gente entende que quando a gente está... Aquela tristeza que, olha, perdura e vai. Aquilo não é mais tristeza, aquilo é depressão. Então a gente precisa ter esse autoconhecimento. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo para aquela pessoa que está triste, aquela pessoa que precisa de ajuda. É muita gente que precisa de ajuda, vocês não têm ideia. E eu quero perguntar ao nosso psicólogo lindo e maravilhoso aqui, que só a calma dele já me passa tranquilidade. Qual é o objetivo da campanha Setembro Amarelo? Tudo bem, Ednilza, você falou coisas muito legais assim, para a gente começar essa discussão, né? Mas respondendo assim a tua pergunta, o Setembro Amarelo ele faz parte de um dos meses temáticos que a gente tem ali de janeiro a dezembro, né? Então, assim como a gente também tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? O Dezembro Vermelho, o Janeiro Branco, a gente também tem o Setembro Amarelo, que é um mês escolhido, né? E aí tem toda uma história, por que é o setembro, né? Que a gente pode até depois conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas é um mês temático, onde nesse mês a gente consegue voltar ou pensar ações, né, mais intensivas para tratar aquela temática específica, né? Mas como a gente até conversou um pouquinho, você iniciou falando, realmente saúde mental é algo que a gente faz, eu deve cuidar o ano inteiro, né? O mês é só um mês temático. Né, onde a gente consegue falar mais disso. É só um mês temático, é o tema desse mês, Setembro Amarelo. E eu quero saber, que todo mundo vê aquela sigla CAPS, o que é CAPS? Como é o serviço do CAPS? Quais são os especialistas que tem lá dentro? Você, como diretor do CAPS, de um dos CAPS na Zona Leste, né? Eu acho que é um só, né, na Zona Leste? São dois, né? Mas tudo é na Zona Leste? Tudo na Zona Leste. Então, eu queria que tu falasse sobre um pouquinho do trabalho de lá. Certo. O CAPS ele é um serviço especializado de saúde mental, né? Conta atualmente com
uma equipe multidisciplinar, então você vai ter médicos, né? Tanto hoje nós temos, por exemplo, no AD nós temos 2 clínicos gerais, nós temos psiquiatras, nós temos psicólogos, né? Farmacêuticos, profissionais de educação física, enfermeiros, né? Enfim, uma equipe multidisciplinar, porque entende-se que cuidar de saúde, né? E principalmente de saúde mental, é algo que exige uma complexidade, um conjunto de conhecimentos, de saberes. Né? Somos seres complexos. Muito complexos. E aí pensar nesse cuidado envolve muita gente. Né? E o CAPS ele é esse lugar onde tem muitos profissionais envolvidos, né? Compartilhando saberes para trazer para aquele usuário que naquele momento precisa daquele cuidado intensivo, o melhor cuidado que a gente pode ofertar para ele. Né? Então, na Zona Leste, nós temos 2 CAPS atualmente, né? O CAPS AD Leste, que dentro da sua funcionalidade ele vai atender pessoas em sofrimento decorrente do uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Nesse caso um público adulto, já a partir dos 18 anos. E também tem o CAPS Leste, ao qual orgulhosamente eu também fiz parte durante alguns anos, né? Na atuação lá dentro, que atende crianças e adolescentes até 18 anos não completos, também com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas e também com transtornos mentais graves ou persistentes, né? Então aquela criança com diagnóstico de TEA mais severo, crianças com diagnósticos mais severos, ou em sofrimento mental, né? Essa é algo que a gente discute bastante, que às vezes não precisa ter um diagnóstico para a gente estar sofrendo, né? E sofrendo intensamente. Então uma pessoa também em sofrimento mental intenso, uma criança ou um adolescente com sofrimento mental intenso, ele também pode estar procurando o serviço para uma avaliação, né, para um acompanhamento ou para outros encaminhamentos, caso seja necessário. Legal. Eu falo muito de doenças mentais, que hoje a gente tem o cuidado tanto com psicólogos, psiquiatras, terapeutas, e também entra muito os tratamentos de PICS, né? Tratamentos de PICS. É muito importante que vocês busquem o que é isso, gente. Porque hoje a gente tem desde uma simples massagem na mão, massagem na cabeça, uma acupuntura, como outros tratamentos também medicamentosos. É importante que a gente seja acompanhado por especialistas. Mas eu vou te falar mais uma coisa. Quais as doenças mentais mais tratadas pelos CAPS? Você me falou que tem um CAPS que trata adulto e outro criança, né? Isso. O CAPS, Ednilson, ele tem várias modalidades de atendimento, né? Então, atualmente, em Manaus, nós temos 6 centros de atenção psicossocial, que são os CAPS. Né? Nós temos 2 CAPS saúde mental adulto, né? O Benjamin Matias, que fica no Parque 10, e tem o Silvério Tundes, que fica no Santa Etelvina, né? 5 deles são sob administração da prefeitura e um deles do estado, né? Nós temos 2 CAPs também modalidade álcool e drogas, onde tem essa especificidade do cuidado a pessoas em sofrimento mental decorrente do uso de álcool e outras drogas, né? Na Zona Sul fica na divisão ali do Aleixo, mas no V8. Ali no Distrito Sul, né, o CAPS Doutora Frane Soares e o CAPS AD Leste. E temos também 2 CAPSIs, 2 CAPS infanto-juvenis, um na Zona Leste, fica ali dentro do Conjunto Acaripara, e outro também no Distrito Sul, que fica ali no Parque das Laranjeiras. Né? O que a gente atende assim, especificamente, falando dos CAPS que não tem essa especificidade do uso de álcool e outras drogas? Né? Transtornos ou sofrimento mental grave ou persistente. Né? Então, diagnóstico, como você colocou ali, uma esquizofrenia, onde naquele momento esse usuário ele precisa de um tratamento, de um trabalho mais intensivo diante de uma crise, né? Ele pode estar procurando esse serviço, transtornos mais graves, como a gente também considera a própria bipolaridade, né? Pessoas acometidas com bipolaridade, que naquele momento também estejam vivenciando um sofrimento mental decorrente desse transtorno, ele também deve estar procurando esse serviço. Eu acho sempre importante a gente frisar, e CAPS, Ednilson, para mim é um assunto muito caro, né? Eu cresci dentro dessa instituição, profissionalmente falando, e
o CAPS ele é substitutivo dos antigos manicômios, a gente pode falar assim, né? Então, antigamente, o cuidado a essas pessoas, ele era um cuidado institucionalizado. Essas pessoas, elas eram presas dentro de ambientes, né? Alas hospitalares. Elas perdiam ali o direito ao seu nome, à sua identidade, à sua família, né? E os CAPS, eles partem de um princípio de cuidado em liberdade, né? Onde esse sujeito, esse indivíduo, esse usuário, ele também tem direito às suas escolhas, né? E hoje a gente não pode mais fazer esse cuidado institucionalizado. Então, todos nós, profissionais de CAPS... Prender a pessoa. Né? Todos nós, profissionais de CAPS, nós trabalhamos para que esse indivíduo ele possa ter autonomia e independência diante das suas atividades do cotidiano, né? Afinal, quando você tem um transtorno mental grave, às vezes tomar banho é difícil, né? Às vezes sair do quarto é difícil. Então a equipe ela vai trabalhar, né, intensivamente para que essas atividades da vida diária que são tão importantes para a própria manutenção da nossa vida, elas possam ser devolvidas, né? Muito bom. Mas respeitando sempre a autonomia do sujeito, e que o trabalho você está aqui hoje, mas você não deve ficar muito tempo, né? A sua vida é lá no seu território, né? Fazendo as coisas que você deve fazer. Então a gente preza muito de fato pelo cuidado em liberdade. CAPS é lugar de passagem, é tipo um posto de gasolina. A gente para, a gente abastece e a gente vai embora seguir a vida. Legal essa configuração. Mas eu creio também que quanto mais a pessoa ficar presa, eu acho que mais ela adoece, né? E ele falou uma palavra muito forte, manicômio. Gente, assim, a gente transfere logo assim hospital para louco, né? E hoje tem uma palavra mais amena, né? Que são doenças mentais, que engloba muita coisa. Aí falando esse termo manicômio, hoje não existe aqui no estado do Amazonas mais manicômios, né? Hospitais que internem assim por longo período. Existe isso ainda? Não existe, né? O Eduardo Ribeiro, eu não lembro exatamente, mas acho que faz uns 3 anos já que ele foi fechado. Já faz bastante tempo. E aí o que a gente ouvia assim, ele é um dispositivo que eu considero teoricamente importante, mas não do jeito que funcionava, né? Porque de fato, quando você passa por um momento de crise, onde você perde muitas vezes o contato com a própria realidade ou o desejo da vida, né, da manutenção da vida, você precisa realmente de alguns lugares, né, que possam te acolher momentaneamente para que você possa devolver essa estabilidade dentro do que for possível, né? Então, isso é uma opinião muito pessoal, né, porque eu sei que pode ter colegas me assistindo, né, outros profissionais que possam discordar disso, né, mas eu considerava sim um dispositivo importante, não do jeito que funcionava, né? Atualmente nós temos o Centro de Saúde Mental do Amazonas, que é o SESMAN, que é um lugar, considerado um lugar para crise, né? Então, atualmente a gente tem dentro das nossas legislações estaduais, uma organização da própria rede de saúde mental no Amazonas, né? Então o CAPS ele vai ocupar um lugar dentro dessa rede e o SESMAN ele também ocupa um outro lugar dentro dessa rede, que é o acolhimento daquele paciente que naquele momento está vivendo uma crise mais aguda, né? Então, eu acho que hoje eu não dou conta de viver mais um dia, né? Tá com planejamento a respeito de tirar a sua própria vida, ou com crises severas, né? Uma pessoa com um diagnóstico de esquizofrenia que naquele momento perdeu ali o contato com a realidade, eles devem estar procurando esse serviço. O SESMAN acolhe, faz ali os primeiros cuidados e depois direciona para os cuidados em CAPS, né? Esse desenho da rede também é muito importante para que os nossos usuários entendam isso e possam procurar de fato os lugares corretos para os tipos de tratamento adequado, né? Então depois, quem sabe, você não me convida para um outro programa para a gente falar só sobre essa rede, né, de legal. forma mais específica. Olha, eu vou te dizer uma coisa, a gente passava o dia todo falando só, tem vários assuntos, eu tenho assim milhões de perguntas para fazer, né? Inclusive eu quero fazer uma pergunta aqui, eu sei que a pessoa pode achar até polêmica, mas eu percebi isso. A qualidade do ar agora, não tem nada a ver, mas vocês já vão entender. A qualidade do ar, que a gente sabe que a umidade está baixa, está muito seco, tem muita fumaça, tem muito resíduo tóxico, influencia
em quem tem doenças mentais? Sem dúvida, né? Eu acho que, até de forma geral, acho que influencia em todo mundo, né? Mas sim, pessoas que tenham já uma vulnerabilidade maior, como a gente considera quem tem um transtorno mental, acaba tendo uma vulnerabilidade maior, né? Mas até quem não tem também acaba sofrendo, né? Até estava lembrando, enquanto você fazia essa pergunta, né? Lembrei de uma premissa que nós psicólogos trabalhamos, que é do próprio sofrimento psicológico, né? Então, nós entendemos, enquanto psicólogos, que todo mundo em algum momento pode estar sofrendo de fato, né? Então, as forças da natureza... E nem sabe. Muitas vezes não, né? Isso dá assim, um outro programa inteiro pra gente falar do porquê é tão difícil olhar para o nosso próprio sofrimento, né? Eu achei muito até legal quando você começou falando de que você também faz acompanhamento, né? Eu porque faço. Isso já é um nível assim... Todo mês eu vou na minha psiquiatra, Silvana Carvalho. Um cheiro pra ti, Silvana. Ó, doutora Silvana, parabéns, viu? Eu amo a doutora Silvana. Mas isso já é um nível assim realmente importante de reconhecimento de sofrimento, né? Porque muitas vezes a gente chega numa gravidade muito grande porque há uma dificuldade de olhar para aquilo, para os sinais que a gente começa apresentando, né? Então é sempre aquela ideia da gente começar a sentir as coisas, mas de não, mas comigo não, porque comigo, não, eu não admito que eu tenho, que eu preciso, né? E aí isso acaba muitas vezes gerando questões de sofrimento muito maiores, né? Eu sempre falo que ninguém começa sofrendo gravemente. Esse sofrimento ele começa a bater a tua porta, ele começa a se anunciar e você vai fingindo que não tá vendo, né? Não vai dando abertura para ele. É isso aí. Vê, já perdeu ali as forças. Eu vou te confessar uma coisa. Depois do tratamento, eu comecei o tratamento de ansiedade, eu sou outra pessoa. E eu não queria olhar para mim mesmo para ver o meu comportamento, às vezes agressivo, ansioso, porque eu tinha de vez em quando problemas de pressão alta, assim, do nada. E é tanto que eu não comecei a tratar primeiro a ansiedade. Primeiro eu comecei a tratar a pressão alta. E sem saber que já estava com ansiedade. Ansiedade, assim, vou dizer um termo aqui, braba mesmo. Uma ansiedade pesada. E eu sou outra pessoa, até para raciocinar, para lidar com o sofrimento das outras pessoas, para ter mais empatia, para ser outro ser humano, para ser um ótimo profissional. Então, tudo isso influencia quando a gente tem esse autoconhecimento e a gente busca o tratamento. Muito bacana isso, Ednilson, né? Eu até estava falando quando você me perguntou, né, de que talvez se a gente parar para pensar, Ednilson, todos nós de alguma forma estamos vivendo, né, diariamente algum processo de sofrimento, né? Porque às vezes a gente sofre com a relação com o nosso próprio corpo, né? Quando eu olho um corpo que eu não me identifico muitas vezes, ou eu tô me achando gordo demais, tô me achando magro demais, tem isso, né? Ou grande demais, ou pequeno demais, né? Então, de vez em quando, isso é até uma perspectiva da própria psicologia, né? De vez em quando a gente briga com o espelho, né? Tem dias que a gente tá lá se achando mó gatão, né? E tem dias que a gente não suporta se ver, ver a nossa própria imagem. E isso também gera sofrimento. Olha, o Paulo tá rindo ali, tem alguma tá coisa ali. Paulo. Olha, ele é lindo. Mas, isso também pode gerar sofrimento, né? Ou um outro fator que pode gerar sofrimento nas nossas relações interpessoais. Então, se eu não tô bem com a minha mãe, se eu não tô bem com meu amigo, se eu não tô bem com meu chefe, né? Com alguma pessoa que para mim é importante, isso também pode me gerar um sofrimento, com certeza, né? Ou ainda um terceiro fator que a gente pode conversar sobre é a própria fumaça que você falou, né? Então, se eu tenho muitas vezes uma doença crônica, né, relacionado à respiração, por exemplo, e eu tenho um ambiente extremamente poluído, isso já pode me gerar uma certa ansiedade, um medo de sair, poder ter uma crise, né? Esses dias conversava com uma amiga minha que era asmática e que fez uma internação imediata porque saiu, entrou em contato com ar e foi parar no SPA, né? E o medo de poder sair novamente para suas atividades porque previa já automaticamente novas crises. Imagina, né? Como é que não fica essa pessoa, né? Geralmente mexe, né, com as questões de ansiedade. Mexe, né? Porque eu vi que esses dias, assim, essas duas semanas mexeu comigo. Mexeu, assim, aí eu me policio, aí eu faço uma acupuntura, faço uma aromaterapia, medito, aí fico quietinha, aí passa. Eu digo, não, isso é da minha cabeça, tudo bem que o ar está contribuindo, mas vamos meditar, vamos
Tem um autocontrole ali. Perfeito. Isso é muito interessante, é até uma das coisas que a gente acaba desenvolvendo, né, que a gente chama isso de habilidades, né? Geralmente uma pessoa que está em sofrimento, né, em sofrimento mais constante, sofrimento mais grave, ela perde essa capacidade de se adaptar a novas situações. Né? Por isso que muitas vezes essa própria perspectiva do suicídio ela acaba batendo a porta. Né? Já ia tocar nesse assunto. Eu acabo não vendo assim, uma perspectiva. Né? E ver uma saída, né? Exatamente. E quando tu falas assim de todas essas tuas capacidades de se autorregular, né, de buscar uma estratégia para poder lidar com aquele novo movimento, isso é o que a gente busca fazer também no acompanhamento de um paciente que tem uma questão grave. Né? Então, poder entender o momento que ele está e o que é possível para ele naquele momento que seja feito de diferente, para que possa dar a ele uma nova capacidade de se adaptar àquela nova situação, aquele novo contexto. É isso mesmo. E às vezes são coisas muito simples. Eu acho que a maioria das vezes eu entrei muito jovem, né, no CAPS, e é a experiência que eu tenho, e é uma experiência riquíssima. É claro que muitos pacientes eles vão precisar do uso da medicação, né, mas o trabalho que a gente acaba muitas vezes fazendo nesse desenvolvimento de habilidades é poder olhar para a sua própria história de vida e o contexto que você está e buscar dentro daquele lugar questões que possam trazer ou me dar uma vida que vale a pena ser vivida. Então, é isso mesmo. Atividades simples como contato social muitas vezes acaba trazendo isso. Eu lembro de quantas vezes também poder trabalhar questões da própria religiosidade ou da espiritualidade daquele sujeito, né? Devolvia a ele um desejo de poder voltar à vida, enfim, quantas outras coisas a gente pode comentar sobre, né? Deixa eu fazer só uma última pergunta aqui para a gente concluir, que já está estourando a nossa hora. O que você acha que aconteceu, se você acha que aumentou as doenças mentais depois da pandemia? Tu acha que deu uma crescida no número? Olha, acho que sim. Né? Até mesmo tendo, acho que a gente viveu... quando nós estávamos na pandemia, Ednilson, era uma conversa assim entre os colegas. Né? Eu lembro de muitas vezes que nós sentávamos em equipe e dizíamos assim, nós temos que nos preparar para uma pandemia de saúde mental. Né? Então lembro de muitas e muitas vezes que nós dialogávamos sobre isso. Né? E essa pandemia ela também chegou. Então é muito claro o quanto hoje nós temos diversos quadros que tanto foram agravados, né? Então eu já tinha ali uma condição de sofrimento que ela foi agravada diante da pandemia, ou quadros que foram surgindo depois, né? Então é muito comum, até mesmo quando a gente começa os atendimentos, né, a gente perceber que esse sujeito ele abre um quadro depressivo, ansioso ou qualquer outro, né, nesse evento da pandemia, ou que condições de saúde elas também acabaram sendo agravadas pela própria questão da pandemia. Ali eu falo de questões psicológicas, mas a gente sabe que o próprio Covid ela traz questões fisiológicas e mudanças fisiológicas também. Doença inflamatória, né? Então sim, é possível dizer, né? Eu confesso para ti que eu não tenho acesso aos números, né? Mas claramente, né, na minha própria percepção profissional, né, que trabalhei a pandemia e estou trabalhando no pós-pandemia, é bem interessante, né, e importante ter visto essa mudança referente à saúde psicológica, né, dos usuários, nossa como um todo, né, da sociedade como um todo. Sim. Crescer. Isso aí. Obrigada pela resposta. Suelen, a gente tem alguma pergunta aí? Da dimensão muito individual de cada um, né? Então, o diagnóstico de depressão ele tem critérios, né, que pode envolver sim alteração do sono, né, que pode envolver alteração da própria alimentação, né, mas nós enquanto sujeitos individuais também a gente responde a essas demandas de forma individual. Então sim, pode ser uma questão relacionada a um quadro de depressão e aí isso precisa ser tratado, né? Tem que ter o atendimento com um profissional de fato da saúde que seja qualificado, porque até se a gente pensar numa tratativa farmacológica, né, é importante ter uma boa
coleta de dados, né, uma boa entrevista com esse sujeito, porque algumas pessoas fazem o que a gente chama de uma hipersonia, estando depressiva, ela dorme, outras pessoas não conseguem dormir nada, né, e essas informações... É extremo, né? Ou não dorme ou... A alimentação também, algumas pessoas não comem e outras pessoas comem demais, né? Então isso é importante para que as condutas elas possam ser também adequadas a cada sujeito individualmente, né? Olha, gente, essa pergunta é super importante. Como encontrar ajuda? Porque às vezes as pessoas não sabem onde encontrar ajuda, onde buscar, por onde começar. Fala aí, Perfeito. Olha só, essa é uma pergunta interessante, né? Acho que é bem legal a gente poder fechar levando esse tipo de informação, né? Então, onde procurar ajuda? Na UBS mais próxima da sua residência, tá? Vai lá na sua casinha de saúde, né, pede uma consulta com o médico vai fazer a sua escuta e vai fazer os encaminhamentos necessários, tá? Para a CAPS, né, embora o CAPS seja um serviço especializado de saúde mental, não necessariamente você precisa de um encaminhamento. Os serviços, todos eles são portas abertas. O que significa isso? Que eu só chego, né? Claro que o serviço ele vai ter uma organização diária, né? Os atendimentos são por ordem de chegada, você precisa levar uma documentação básica. Mas carteirinha do SUS, né? Cartão do SUS, RG, CPF, comprovante de residência, cartão de vacina, né? Onde a gente fala assim, ó, se tiver tudo isso leva, se não tiver leva o que tem, né? Que a equipe vai acolher, vai identificar. Isso, e vai dar os direcionamentos, que muitas vezes ficando com a gente, se tiver aquele perfil de sofrimento que o CAPS cuida, né? Seja a gente se articulando com outras equipes para que ele possa ter o cuidado necessário muito legal em outro ponto da rede. Muito positivo. Mas assim, começou a dar ruim, né? Procura a UBS mais próximo da sua casa, tá bom? Porque lá vai ter uma equipe que é preparada também para te acolher e para fazer os encaminhamentos necessários. Legal. Queria que você deixasse um recado aqui para o nosso público, Erison, que a gente está finalizando. Ai, nossa, que difícil essa parte de deixar um recado. Não, um né? recadinho. Olha, acho que de dizer que o sofrimento, ele é da vida, né? Ele é nosso, é do ser humano. Todos nós, enquanto vivemos, vamos estar atravessados por alguma forma de sofrimento, mas que é importante a gente ficar atento, né? A como a gente corresponde a esse sofrimento, a como ele mobiliza a nossa própria vida. E no momento que a gente estiver achando que a gente não está mais dando conta, né, de resolver as nossas atividades do dia a dia, de ter uma boa noite de sono, né, ou de sair para resolver as nossas questões, certamente é um momento de procurar ajuda, né, que é o que nós estávamos falando agora há pouco. Então, o suicídio ele não é a única saída. Eu acho que essa é a frase que a gente pode deixar, né? O suicídio ele não é a única saída. A gente tem outras possibilidades desde que a gente consiga identificar o que a gente está sentindo e ter, acima de tudo, coragem para aceitar isso e buscar ajuda nos locais adequados. Legal, gente. Olha, eu vou deixar também, complementando esse recadinho do Erison, né? Obrigada pela entrevista, foi muito esclarecedora. Então, que você tenha a coragem de procurar ajuda, tenha a coragem de abrir seu coração e se curar, porque às vezes todo mundo precisa um do outro, todo mundo precisa de ajuda. A gente não é autossuficiente, às vezes, para a gente conseguir essa cura, então procure ajuda. Procure ajuda da Suelen, do Liminha, do Paulo, do Erison, da Ednilza, e acompanhe nossas redes no Facebook, Instagram, e-mail. Até e-mail pode procurar nossa ajuda. No portal do Holanda. Segue também @Ednilza Guedes Pharma e Erison Quintino. Então, até o próximo Leia Bula. Gratidão.